Graças a Deus pelo que Ele tem dado a gente a oportunidade de viver. Algumas pessoas me perguntam se eu já não cansei de transmissão online e eu certamente respondo que sim. Mas eu também entendo que isso aqui que nós temos aqui, esse encontro nosso, ele não é validado pela necessidade do encontro, mas ele é validado pela qualidade da nossa relação. Eu acho que a Gabi acertou muito na hora que ela falou da qualidade da relação que a gente tem quando a gente está presencialmente e que nesse tempo de isolamento a gente começa a repensar a qualidade das nossas relações. Nessa semana a gente conversou ou comemorou, eu não sei bem como comemorar algo com esse distanciamento, com o comércio fechado, com a cidade toda trancada, sem poder fazer grandes coisas ou atender à altura um anseio, um desejo, um mimo para as mulheres das nossas vidas. E nós, coincidentemente ou não, vamos conversar sobre o que Paulo escreve a Timóteo para que ele recomende aos líderes de Éfeso a respeito das mulheres naquela comunidade. É um texto que, se lido de maneira errada, dá margem para nós cometermos várias violências em nome de Deus e das Escrituras, que não é o que as Escrituras estão dizendo. Eu quero dizer para você, mulher, quero dizer para você, homem, quero dizer para você que se converteu e que ama o Evangelho das Escrituras Sagradas, que a vontade de Deus em Cristo Jesus é que nós partilhemos da humanidade que Jesus deu a nós. Uma humanidade que é uma humanidade que experimenta de Deus, uma humanidade que celebra a comunhão, uma humanidade que tem prazer em comungar. Então, cada um entrega de si, cada um doa de si, cada um faz de si algo, uma ponte para o outro, e não algo que termine em si mesmo. Então, todo homem que usa esse texto como um discurso para opressão, ele está equivocado e precisa de uma exortação bíblica, de uma compreensão a respeito do que é o Espírito do Evangelho, de quem é Jesus de Nazaré. Então, eu quero convidar você a abrir a carta de Paulo ao Timóteo. No capítulo 2, nós vamos ler do verso 8 ao verso 15. E aí, Timóteo recebe a seguinte orientação. Quero, portanto, que em todo lugar de culto, os homens orem com as mãos santas levantadas, livres de ira e de controvérsias. Da mesma forma, quero que as mulheres tenham discrição em sua aparência, que usem roupas decentes e apropriadas, sem chamar atenção pela maneira como arrumam o cabelo, ou por usarem ouro, pérolas ou roupas caras. Pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus devem se embelezar com as boas obras que praticam. As mulheres devem aprender em silêncio com toda submissão. Não permito que as mulheres ensinem aos homens, nem que tenham autoridade sobre eles. Antes, devem ouvir em silêncio. Porque primeiro Deus fez Adão e depois Eva. E não foi Adão o enganado. A mulher é que foi enganada. E o resultado foi o pecado. Mas as mulheres serão salvas dando à luz a filhos, desde que continuem a viver na fé, no amor e na santidade, com discrição. Até aqui, e que o Espírito Santo conduza a nossa meditação. Eu não sei como você se imagina conversando com um líder de alguma cidade ou algum responsável de alguma coisa que você começou. Você começa algo, você coloca o seu coração naquilo, você espera que aquilo dê bons resultados, você espera que aquilo aconteça de uma maneira positiva, e aí quando você começa a perceber que outros lugares precisam de você, outras realidades começam a precisar de você, e você precisa confiar naquelas pessoas que você colocou para assumir responsabilidade lá. E essas pessoas, geralmente nós damos o nome de líderes. Nas Escrituras são chamados de presbíteros, diáconos, pastores, bispos. E o apóstolo Paulo, no primeiro capítulo de Timóteo, até o capítulo 3, o começo do capítulo 3, o apóstolo Paulo está conversando com esses líderes. E eu acho muito engraçado que o apóstolo Paulo, quando ele começa a conversar com esses líderes, nós lembramos disso, ele já começa com um soco no estômago, já começa com uma orientação dura. Não se percam com discussões vãs, não fiquem perdendo tempo com genealogias, controvérsias, não fiquem perdendo tempo com isso. E agora, quando Paulo começa a falar e vai entrar no assunto um pouco mais cultural daquela região, Paulo começa falando assim, eu quero que vocês
homens, líderes da igreja, eu quero retomar com vocês um assunto. Não se percam nas controvérsias. Não se percam com discussões vãs. Não se percam com assuntos que polemizam. Eu quero que vocês, homens da comunidade, homens que lideram, pessoas que estão à frente dos trabalhos, eu quero que vocês não caiam na cilada de querer conversar sobre as polêmicas. Eu quero que vocês tenham o prazer de ter experiências com Deus e de partilhar dessas experiências com Deus. A experiência com Deus de vocês, a maturidade que vocês experimentam em Deus, a experiência de poder falar de coisas que Deus revelou a você, aquilo que vocês receberam do Espírito de Deus. Essa é a parada que vocês devem compartilhar com as pessoas. Para de querer discutir coisas em redes sociais, para de querer discutir coisas de maneira polêmica, para de dar margem, de entrar em hashtags, de conversar sobre coisas inúteis, que não fazem a fé das pessoas prosperar. Homens, eu quero que vocês sejam responsáveis e ocupem um lugar na comunidade de santidade. Eu quero que vocês sejam mais preocupados com a santidade do que vocês são preocupados com a reputação. A reputação de vocês, por um único fato, um único tropeço, uma única discussão errada, ela se queima para sempre. Agora, se vocês se preocuparem com a santidade de vocês, por mais que as pessoas reconheçam defeitos em vocês, vocês vão ter sempre uma boa reputação. Se preocupem com a santidade de vocês. E aí, eu acho muito legal, porque os homens que são reconhecidos pela santidade e não pela polêmica, dificilmente eles abandonam a família. Eu entendo que é difícil a gente, num tempo como esse, falar só sobre a experiência espiritual, não se preocupar com a realidade das notícias. Só essa semana, pessoas com Covid que tiveram falecimento, que eu conheço, que eu amo, foram 3. Hoje, antes um pouco de começar o culto, a 4ª pessoa que faleceu de Covid, ou influenciado pela Covid, teve uma parada cardíaca depois. Hoje, acabei de receber a ligação de uma 4ª família. E aí, essas coisas mexem comigo, porque eu falo, cara, aí a gente está preocupado com a reputação. A gente está preocupado com coisas que passam. A gente está preocupado com características que são voláteis. A gente não admira mais pessoas e companheiros de ministério pela santidade que eles têm, mas pela grana que eles ganham, pela inteligência que eles têm, pela formação que eles adquiriram. A gente não admira mais um adolescente pela capacidade, pelo interesse que ele tem pelas escrituras, mas pela quantidade e pela influência que ele pode ter numa rede social, e a quantidade de seguidores. A gente começa a deturpar um monte de coisa. E aí eu começo a ler esse texto e falo assim, cara, Paulo está escrevendo para Timóteo, mas Paulo está falando com a gente. Cara, os homens que vão ocupar papéis de liderança na comunidade, eles não podem, as pessoas que vão estar em evidência, não podem ser pessoas que estão preocupadas com coisas polêmicas, pessoas que são reconhecidas publicamente, exclusivamente, mas tem que ser pessoas que são preocupadas com Deus, que levam Deus a sério, que a santidade delas é mais importante para elas do que a preocupação se as pessoas vão gostar delas ou não, se elas vão ganhar mais um like numa foto ou não, se elas vão ser reconhecidas na rua ou não. E aí nesse puxão de orelha, nessa exortação de Paulo de prestem atenção na vida de vocês com Deus, o apóstolo Paulo entra no versículo 9. E o versículo 9 e o 10 dizem o seguinte: da mesma forma eu quero que as mulheres tenham discrição em sua aparência, que usem roupas decentes e apropriadas, sem chamar a atenção pela maneira como arrumam o cabelo, ou por usarem ouro, pérolas, roupas caras, pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus devem se embelezar com as boas obras que praticam.
Cara, o que Paulo está dizendo para mim faz muito sentido, porque se para os homens, não é para os homens serem reconhecidos pela grana que eles têm, pela quantidade de dinheiro que eles têm aplicado numa bolsa, no investimento, se não é pelas polêmicas, se não é pela capacidade que eles têm de dar uma opinião forte sobre algum assunto, de defender um outro assunto, de fazer qualquer outra parada, cara, para as mulheres a mesma coisa acontece. Então o que Paulo está fazendo, ao invés do que as pessoas usam esse texto para falar assim, as mulheres têm que ficar caladas, as mulheres não podem fazer nada, as mulheres têm que se vestir com decência, não sei o quê, e oprimir mulheres, esse texto Paulo está equivalendo as mulheres na mesma relação de igualdade diante de Deus com os homens. Então esse texto, ao contrário de ser um texto para opressão de mulheres, é um texto que Paulo está emancipando as mulheres para elas terem uma vida com Deus tão igual ou tão importante para a comunidade quanto a dos homens. Porque se Paulo está dizendo para os homens, parem de discutir coisas polêmicas, parem de ficar preocupados com as coisas desse mundo, ele está dizendo para as mulheres a mesma coisa. Mulheres, preocupem-se com a vida de vocês com Deus. Preocupem-se com coisas que as pessoas não podem ver em vocês. São 3 termos muito comuns nas escrituras que Paulo sempre vai dar as orientações pastorais dele: decência, modéstia e discrição. Por que isso? Porque nesse tempo, na cidade de Éfeso, nessa região, tinha uma galera que adorava Artemis, ou adorava Diana, ou adorava os deuses gregos lá. E as mulheres nessa região eram conhecidas como prostitutas culturais, ou cultuais. Ou as mulheres nessa época, quando não eram prostitutas cultuais, elas eram vendidas e comercializadas. Então o homem poderia ter comprado 4, 5, 6, 7 mulheres. E não era raro, dentro das comunidades cristãs, os homens que se convertiam, comprar mulheres como escravas e fazerem com que elas vivessem na comunidade cristã como livres. Então eles compravam elas como escravas, e aí quando elas se convertiam e se rendiam ao Senhor, esses homens libertavam elas, e elas poderiam, a partir de então, ser emancipadas. O cristianismo desde sempre foi uma luta contra a escravidão. O cristianismo desde sempre foi uma postura reta, coerente, fundamentada, séria, para que todas as pessoas experimentassem a liberdade em Cristo Jesus. Então, o que Paulo está dizendo aqui o que eu estou dizendo, Timóteo, é que as mulheres devem ser tratadas com dignidade e não com opressão. Então, se algum dia alguém falar para você assim, cara, eu quero que você fique quieto porque a mulher não deve falar na igreja, você fala para ele assim, ó, espera um pouquinho, senta um pouquinho, vamos estudar um pouquinho mais a Bíblia, vamos aprofundar um pouquinho mais, porque não é bem assim. Não é bem assim. A questão que nós estamos falando aqui é uma questão cultural. E aí, o que eu acho legal, porque ao mesmo tempo que Paulo está emancipando as mulheres, ele está dizendo para elas assim, vão com calma. E eu vou explicar o porquê. Porque é uma questão cultural tão forte nessa região, que se a mulher se levanta e começa a liderar sobre os homens, isso é um escândalo lá para fora. Mas não é o escândalo no sentido do escândalo que o evangelho provoca nas pessoas. O escândalo que o evangelho provoca nas pessoas é de nós todos termos acesso a Deus. Mas o escândalo é de ser uma ofensa. Ofende as pessoas lá de fora. Machuca as pessoas lá de fora. Então o que Paulo está dizendo é o seguinte, eu quero que as mulheres experimentem da liberdade dos filhos de Deus. E eu quero que elas entendam que a cultura exerce uma influência grande. Existe uma grande luta entre a cultura e a nossa confissão de fé. A nossa confissão de fé, quando ela é alienada da cultura, quando ela não consegue perceber lapsos culturais para fazer uma ponte de comunicação do evangelho, ela se torna uma confissão proselitista. Você vem aqui e não faz sentido adorar a Deus no espaço, no tempo de 2021, com a pandemia de 2021, aí do Covid-19, não faz sentido adorar a Deus nesse tempo. Agora, quando a gente consegue entender esse tempo, quando a gente consegue entender as dificuldades que esse tempo traz para nós, e consegue linkar com o evangelho, a gente começa a entender o seguinte, faz sentido adorar a Deus e fazer um encontro online semanalmente, porque o que valida o nosso encontro online não é a necessidade de um culto, mas é a qualidade da nossa relação. Nós nos amamos tanto que ficar sem se encontrar semanalmente vai fazer um mal tremendo para o nosso coração e nós não queremos correr esse risco. Então, o que Paulo está dizendo para nós é o seguinte, Timóteo, traz as mulheres, fala para elas a respeito da discrição, fala para elas a respeito da decência, fala para elas a respeito da modéstia. E fala para elas, Timóteo, mais do que isso, Mark Driscoll, para mim, ele acerta muito quando ele comenta Timóteo, e ele fala aqui sobre isso. Ele fala assim, cara, as mulheres elas devem querer ser reconhecidas por coisas
muito mais profundas do coração delas. Por exemplo, a inteligência. Nessa época aqui, a mulher não era tida como inteligente. No espaço cristão, quando fala para a mulher não ensinar, não quer dizer que a mulher não deve opinar. O Driscoll faz esse apontamento. O não opinar não é o que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: ela não deve ensinar publicamente, porque as pessoas podem se escandalizar e se ofender, e não querer conhecer e aprofundar nos ensinos de Cristo. Mas elas devem opinar. E você vai entender o porquê mais para frente. A mulher deve querer, para Paulo, nessa época, ser reconhecida pela humildade. Por ser alguém que conheceu a Cristo e reconhece que Cristo mudou toda a história dela e Cristo tem colocado nela uma nova cultura. Não mais a cultura desse tempo, mas uma cultura do reino de Deus, onde homens e mulheres, escravos, livres, todos têm o mesmo acesso a Deus, todos têm o mesmo acesso da comunidade, todos têm o mesmo acesso à comunhão. Mulheres queiram ser reconhecidas pela sua espiritualidade. Débora, Ruth, cara, tantas mulheres nas Escrituras. Uma das mulheres de Davi, que resolveu um dos conflitos de um homem que queria entrar em guerra com Davi, Davi queria matar, e ela foi lá e resolveu o BO, e depois Davi chamou ela para ser esposa dele. Queira ser uma mulher que tenha sensibilidade ao que Deus está fazendo, e não ao contrário. Poderíamos falar ainda de Isabel, Maria, tantas outras, tantas outras. E aí eu queria dizer para você que nesse tempo de extremos, e de extremo apelo estético, onde as nossas redes sociais estão se tornando cada vez mais uma forma de nos propagandearmos, a consciência ética é uma revolução. Num grande período de apelo para o que você pode mostrar, quem você é a verdadeira revolução. Nesse tempo de pandemia, diante de Deus, descubra quem você é e cause uma revolução por quem você é em Cristo Jesus, pela identidade que você recebeu do Senhor. Versículo 11. As mulheres devem aprender em silêncio e com toda submissão. E aí o Driscoll ele faz um comentário aqui também que eu achei muito legal. Porque o nosso conceito de liberdade é um conceito mais ligado à libertinagem do que à liberdade de fato. Toda liberdade tem limite. Toda liberdade tem um limite de influência, seja isso legislado por lei, seja isso legislado pela opinião de outro, seja isso controlado por qualquer outra coisa. E o que Driscoll está fazendo é exatamente o comentário que eu fiz a respeito da mulher ensinar na igreja. Cara, espera. Existe uma cultura que hoje não suporta isso. Calma. Calma. Tem muita coisa que está mudando. Calma. Paulo está dizendo o seguinte: no reino de Deus as coisas já são assim, mas aqui ainda não, então espera, acalme-se, aguenta um pouquinho. E aí o que Paulo está dizendo é o seguinte: cara, numa cultura que é escravizadora das mulheres, você poder conviver em liberdade, numa cultura onde as mulheres eram tratadas como cada vez menos, o evangelho é a resposta para a mulher ser tratada como igual. Então ela estava vivendo uma revolução já. Participar de uma comunidade, ser contada numa comunidade, ser mencionado nas cartas de Paulo. Aí você fala assim: mas tem outros textos de Paulo. É verdade, mas se você for ver, Paulo é um dos poucos autores da sua época que menciona nome de mulheres nas suas cartas. Ele menciona Priscila, ele menciona outras mulheres que ajudaram ele em viagens específicas. A igreja de Filipos começou por causa de mulheres. Então você começa a perceber que na linguagem, na compreensão de Paulo, na compreensão do evangelho para nós, não tem essa diferença entre homem e mulher, mas que por causa da opressão que a mulher sofria na época, a gente tem que ter cautela na hora de implementar algumas coisas. E a Bíblia foi escrita num tempo específico. E nós precisamos entender isso. Para aquele tempo, naquela época, a mulher precisava ter paciência a respeito da revolução que elas queriam causar. E aí eu queria dizer para você, nós precisamos aprender a celebrar as pequenas conquistas. O que acontece com a gente geralmente é que porque algumas coisas ainda não são do jeito que a gente quer, a gente se desanima porque já não é como já foi. Entende? Não está no melhor dos mundos. Não estamos com toda a igualdade que o evangelho propõe para nós. Não estamos com toda
a responsabilidade partilhada, toda a possibilidade de serviço e de comunhão, e nenhum está oprimindo mais o outro, a gente não está mais, não está tão bom quanto poderia ser, mas a gente já não está mais tão ruim quanto era. E se a gente já não está tão ruim quanto era, a gente tem mais motivo para louvar a Deus e agradecer do que para ficar reclamando do que não tem. E aí quando a gente entende isso, a gente começa a falar assim, poxa, tem mudança de cultura acontecendo. Porque mudança de cultura, meus irmãos, não acontece de uma hora para outra. Você não chega num lugar e fala assim, ó, existe aqui uma cultura e nunca mais. Não, velho. Os missionários, os missiólogos, os caras que mais gastam tempo estudando isso, os antropólogos cristãos, falam que demora mais ou menos 2 a 3 gerações para uma cultura mudar de verdade. Então você imagina num lugar onde a mulher é tratada como objeto sexual, como uma escrava. O apóstolo Paulo fala assim, ó, as mulheres, elas podem ter convívio normal no nosso meio, elas têm liberdade no nosso meio. A única coisa é que elas ainda não ensinem por causa da questão cultural que ainda existe. Cara, isso é uma revolução. Isso é causar treta com geral. E aí olha o versículo 12. Não permito que elas ensinem aos homens que têm autoridade sobre eles, antes devem ouvir em silêncio. E aí eu quero dizer para você, cuidado com as questões culturais que nós enfrentamos hoje, para a gente não ler a Bíblia achando que essas coisas estão falando para isso hoje, e a gente não achar que a Bíblia não tem valor por causa das questões culturais de hoje. Porque hoje existe um grande debate a respeito da figura da mulher, do papel da mulher, que para mim não faz sentido a gente olhar para o que as Escrituras dizem e culpar as Escrituras por uma falta de senso, uma falta de vontade da sociedade em mudar. Mas ao contrário, para mim faz sentido aprofundar nas Escrituras e perceber o que elas realmente estão dizendo. O que está sendo dito aqui é assim, na cultura que vocês estão vivendo, conforme o tempo for passando, e isso é em tudo, tá? Isso é em tudo. A questão hoje não é só a questão feminina, a discussão de gênero feminino e masculino, mas a questão do negro, a escravidão foi assim. A questão das questões das orientações sexuais. Tudo isso não mudou de uma hora para outra. E aí o que Paulo está falando para Timóteo é, cara, toma cuidado. Porque a nossa compreensão a respeito é diferente. Nós propomos uma mesa onde todo mundo senta no mesmo nível. E não existe nenhum justo diante de Deus, mas todos pela graça podem se aproximar de Deus. E aí quando a gente quer impor algo do evangelho sem diálogo com a cultura, a gente faz proselitismo, a gente ofende as pessoas e as pessoas se afastam cada vez mais de Cristo. E quando a gente anula todas as questões do evangelho e não aponta para a espiritualidade que precisa ser tratada com humildade no nosso coração, porque nenhuma discussão é vencida quando alguém vence a discussão com orgulho. Toda discussão é uma discussão perdida quando quem ganha a discussão sai todo vaidoso da discussão. Porque o evangelho não está aqui para tratar uma questão pontual, como gênero feminino e masculino. Mas o evangelho está aqui para tratar a minha questão como ser humano e a sua questão como ser humano. Então Deus precisa gerar em nós humildade suficiente para nós brigarmos, para continuarmos juntos e ambos termos espaço para servir a Deus. Meu maior sonho de ministério, uma das coisas que eu pretendo alcançar em breve, é que uma das meninas do ministério preguem aqui. É uma das coisas que eu mais encho o saco das meninas. Cara, eu quero que vocês preguem, vamos preparar junto, fala suas ideias. Cara, até hoje não rolou, mas meu maior sonho de ministério é que as meninas preguem. Por quê? Porque esse espaço é uma mesa de comunhão para todos poderem servir a Deus. Para que as mulheres tenham espaço de servir a Deus, para que os homens tenham espaço de servir a Deus, para que adolescentes tenham espaço de servir a Deus, para que adolescentes ricos tenham espaço de servir a Deus, para adolescentes pobres terem espaço de servir a Deus, para que esse lugar não seja um lugar de algum preferido, mas de alguém que entendeu que em Deus a maior coisa do mundo é se satisfazer nele e ter sua identidade nele.
E aí eu acho muito legal que o argumento de Paulo acaba com tudo, que é o versículo 13 ao 15, que ele diz o seguinte: porque primeiro fez Deus Adão e depois Eva, e não foi Adão enganado, a mulher que foi enganada, e o resultado foi o pecado. Mas as mulheres serão salvas dando à luz a filhos, desde que continuem a viver na fé, no amor, na santidade, com discrição. O que Paulo está fazendo aqui é um relato da queda. A queda, meus irmãos, se você ler com atenção Gênesis, você vai ver lá em Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, você vai ver lá todo o relato da criação, as coisas bonitas que Deus fez e tal. E a missão que Deus deu para o homem. A missão que Deus deu para o homem é chamada mandato cultural. Deus virou para o homem e falou assim, ó, cuide de tudo. É uma missão de Deus para o homem. Cara, a primeira coisa que o homem tinha que cuidar era de Eva. Quando Paulo fala isso, e Paulo volta a dizer, Paulo está conversando com os líderes, ele está dizendo o seguinte: líderes, cuidem das mulheres. Por quê? Porque quando Adão e Eva não estão em unidade, fica mais fácil de caírem. Quando nós começamos a defender direitos individuais, ou direitos pessoais, ou direitos exclusivos de classe, de gênero, de qualquer realidade, nós começamos a ficar mais propensos a pecar. E o que aconteceu lá no jardim foi que exatamente isso. No momento que a mulher estava sozinha, a serpente conversou com a mulher. E a mulher não tinha com quem compartilhar da tentação que ela estava sofrendo para que alguém a exortasse. Isso é um relato bíblico, não estou aumentando nada. A mulher não viu, ela só reparou no fruto, viu que era agradável aos olhos, foi e comeu. E ela deu ao marido. E o marido daí, vendo que a companheira dele, companheira idônea, não havia o exortado a não cometer tal pecado contra Deus, também foi e comeu. E os dois caíram. O que está sendo dito aqui é a omissão masculina. Em primeiro lugar, nós estamos vivendo um tempo de gerações, já faz algum tempo, em que os homens estão cada vez mais omissos. E não estão se tornando alguém preocupado com a sua santidade pessoal. Homens não estão mais preocupados em orientar espiritualmente as suas casas. Namorados não estão preocupados em orar com as suas namoradas, em ler a Bíblia com as suas namoradas, em decidir coisas a partir da fé. As namoradas não estão mais preocupadas em decidir coisas a partir da fé. E aí cada um vai tomando decisão a partir do que quer. A partir do que é melhor para o seu eu individual. Mas não formam mais a unidade que Deus sonhou. Além da omissão masculina, também mostra a falta de hombridade, porque quando Deus vai conversar com Adão, ele que era o responsável, que tinha recebido o mandato de Deus, e Deus vai conversar com Adão, Adão faz o quê? Adão vira para ela e fala assim, ó, foi ela. E aí a terceirização da culpa. Diante de Deus, meus irmãos, não importa o quão grave seja o erro, mas o quão profunda e o quão sincera vai ser a sua confissão. Se você pecou grandemente, arrependa-se de maneira proporcional ao seu pecado. Se você feriu a santidade de Deus e o caráter de Deus, dobre-se diante de Deus e se sinta constrangido por ter feito isso. O que Adão faz é quando ele comete um pecado, ele começa a apontar para a mulher começa a apontar para ele, os dois começam a se apontar o dedo. Cara, a falta de hombridade, falta de coragem de falar assim, minha culpa, minha máxima culpa. O erro foi comigo. É uma coisa que acontece muito com adolescente. O cara para de vir na igreja, fica 10 anos sem vir na igreja. Aí você vai perguntar para o cara, por que você parou de vir na igreja? Ele tem motivo para tudo. O Matos não me ligou nunca. Essa semana eu vi um meme, velho, muito bom. Eu mostrei para uma pessoa aqui. Que era assim, o cara tá assim, ó, o culpado de quem é na igreja. Estava o Fred do Scooby-Doo, sabe? E ele vai tirar a máscara do cara. Aí na hora que ele vai tirar a máscara do criminoso, assim, do monstro lá que eles prenderam. Aí na hora que ele estava o culpado de eu não ir mais na igreja. Aí no outro quadrinho tá ele tirando assim com a máscara na mão. E quem estava no monstro era quem? O próprio Fred. Porque quem é o culpado de você não ir mais na igreja? Você mesmo. Porque tem muitas coisas que no nosso ritmo ia ser uma bagunça. Se Deus está permitindo que seja num ritmo mais devagar, é porque Ele está tratando o seu coração, está tratando o coração de muitas pessoas à nossa volta. E nós não estamos percebendo isso. E eu acho mais legal ainda, porque Paulo, quando ele menciona isso, ele fala da dignidade que Deus dá à mulher quando o homem cai. Porque quando o homem cai lá em Gênesis 3, no verso 15,
Deus deu um castigo tremendo para um homem, fala para a mulher também que ela vai ser castigada na questão do parto, das dores. Mas Deus dá uma palavra de esperança muito legal que vai vir pela mulher. Deus está dizendo o seguinte: mulher, o que vai salvar o mundo vai vir de você. Mulher, o que tem de esperança para o mundo está em você. O que Deus está fazendo não é oprimindo a mulher, é trazendo para ela a dignidade. A dignidade não é nela ter filhos, mas a dignidade dela. Porque ela é o instrumento que Deus quer usar. Agora, por quê? Mistério. Anota essa pergunta lá quando você chegar no céu. Porque não tem como saber. Mas Deus promete, Gênesis 3,15. O seu filho vai pisar a cabeça da serpente. E aí o que Paulo está resgatando é o seguinte, mulheres. Quando ele fala lá, desde que vocês vivam na fé, no amor, na santidade com discrição, ele está falando o seguinte, desde que vocês perseverem na fé, vocês vão continuar vendo coisas melhores cada vez mais. Eu queria convidar vocês para olhar 5 anos para trás, 10 anos para trás. Quando é que você pensou? Pergunta para sua mãe, se na adolescência dela ela pensou que meninas iam vir de shorts na igreja. Vem. Quando é que você pensou que meninas iam poder usar maquiagem, conversar de maquiagem, e tirar foto do jeito que quer, e falar abertamente das coisas de menina? E hoje faz. Então eu estou querendo dizer para você que tem coisa que é mais devagar do que nós pensamos. Mas acontece. Em 20 anos nós melhoramos muita coisa. Nós estamos muito melhor. Muito melhor. E Deus está agindo no meio do seu povo. E eu creio que um dia nós vamos experimentar de algo muito mais igualitário. Porque o Senhor não deixou de agir na história. E se Deus tem função como tem missão como tem, e como Ele tem esperança e dignidade na mulher, eu tenho certeza que nós vamos ver ainda, com muito orgulho, cada vez mais mulheres assumindo o papel de protagonismo dentro da comunidade local. Então eu queria deixar 3 pontos para você, no meio de um tempo difícil, num assunto difícil, velho. Eu estou tremendo aqui por dentro de falar disso. Primeira coisa que eu queria dizer, calma, jovem, e busca Deus. Calma, velho. Calma. Calma, porque, como disse C.S. Lewis, a maioria dos livramentos que eu recebi de Deus, e que eu não percebi na hora, foram os nãos que Deus me deu, as orações inúteis que eu fiz. Eu já orei a Deus muita coisa que era inútil, mas Deus, por sua soberana inteligência, por ser muito melhor que eu, mais inteligente que eu, mais sábio que eu, por tudo isso, Deus falou assim, não. E aí hoje, quando eu olho para trás, eu falo assim, nossa Deus, obrigado. A Natália, por exemplo. Natália louva a Deus por ter casado comigo, e não com uns trem que ela namorou por aí. E você perguntar para ela, é verdade, ela está falando assim, foi um só, não interessa. O trem era tão ruim que eu, em comparação, sou um Brad Pitt. Então, cuidado. Calma, Jorge, calma. Calma com a cultura. Por quê? Porque a cultura que nós vivemos, nós nem percebemos, o negócio começa a colocar um monte de ideia na nossa cabeça e a Bíblia vai ficando de lado. Então calma com a cultura. Existem 2 termos que eu gosto muito. O termo idolatria, que é a construção de um falso Deus, ou de um Deus que se molde ao meu pensamento. Um Deus que caiba na minha cachola, um Deus que caiba na minha história, um Deus que faça eu entender o meu jeito. Deus entende quando eu não quero cooperar, Deus entende quando eu estou cometendo algum pecado. Esse Deus é muito compreensivo, é um Deus de estimação. Mas tem um outro contexto, um outro terminho, que eu, de vez em quando ele dá uma rasteira em mim, que é o termo ideolatria. Que é quando as ideologias desse tempo começam a mudar a minha mente, ao ponto de eu olhar para a Bíblia e falar assim, caramba, velho, a Bíblia parece um negócio muito errado. E aí, o mesmo Paulo que escreve isso, escreve aos Romanos, um texto que eu acho que é primordial para nós nesse tempo. Cara, não se conformem com esse tempo.
Esse tempo vai trazer muita discussão que é necessária e que o evangelho precisa ser profundo para nós respondermos o que o tempo está pedindo. Mas não se conformem a esse tempo. Esse tempo está dizendo que não existe verdade. Esse tempo está dizendo que você se basta. Esse tempo está dizendo que tudo que você quer vai te fazer bem. Cara, não é assim que a coisa funciona. Conheço gente que fez tudo o que quer e não está bem. E não está bem. Conheço gente que não fez nada do que quis e também não está bem. Então não é nos extremos que a coisa anda. Não é nas ideologias que a coisa professa. Conheço gente que votou em determinado candidato e não está feliz. E conheço gente que queria votar no outro candidato e também não está feliz. Por quê? Porque não é nisso que reside a nossa felicidade. A nossa felicidade está em nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é viver para a glória de Deus, vivendo como se a nossa vida toda fosse um culto a Deus. Do meu acordar ao meu dormir, tudo é culto a Deus. O jeito que eu almoço é culto a Deus. O jeito que eu trato meus cachorros é culto a Deus. O jeito que eu trato meus vizinhos é culto a Deus. O jeito que eu limpo minha casa é um culto a Deus. Tudo é um culto a Deus. Paulo não está barateando o culto. Paulo está sacralizando a nossa mente. Paulo está dizendo o seguinte, cara, olhe para a vida de vocês e considere tudo um culto a Deus. Então tudo que você for fazer tem que ser do jeito de Deus e não do jeito que a cultura está te pedindo. Mas ainda, dentro desse calma jovem, cuidado com a idolatria e com a ideolatria, eu queria dizer para você ainda ordene seus afetos. O Santo Agostinho, ele é o primeiro cara que fala sobre isso. O livro de Confissões é um livro que fala muito sobre isso, onde ele fala que ele amou, por exemplo, muito tarde. Aquela música do Projeto Sola, tarde vos amei, ó beleza antiga e tão nova, habitavas dentro de mim e eu lá fora procurar. O que Agostinho está dizendo é o seguinte, cara, vocês sempre estavam dentro de mim e eu estava procurando fora. Vocês poderiam morar dentro de mim e eu estava procurando vocês em outros lugares. E o que Agostinho está mostrando para nós é que quando nossos afetos estão ordenados, a nossa vida responde a esses afetos e nós vivemos de uma maneira muito mais tranquila. Deuteronômio 6, do verso 4 ao verso 6, tem um mandamento mais claro das Escrituras, que é: ouve a Israel, ouça, ó Israel, o Senhor Deus é único. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre os mandamentos que eu lhe dou. Calma, jovem. As coisas estão tensas. Não é hora de você tomar uma grande decisão, mas é uma hora de você aprender a reordenar os seus afetos e perceber se na sua vida Deus não está querendo ensinar um pouquinho de humildade, se Deus não está querendo ensinar você a buscar mais a presença dEle, se Deus não está querendo tirar algumas arestas do seu coração que ainda tem áreas que precisam ser tratadas e que tem coisas que precisam ser mudadas. Calma, 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 porque nós não podemos confundir. Nós não podemos confundir a vida com Deus com orientações de lideranças. Nós precisamos entender que a nossa vida com Deus, ela nos traz dignidade. E que às vezes, e pode ser, e eu estou aqui como pastor dizendo que às vezes, nós como líderes, fazemos orientações que podem ser erradas e equivocadas. Eu quero dizer para você, calma, jovem, ordene seus afetos, ouça a Deus, fique com a palavra e ame ao Senhor. Transforme tudo na sua vida. Deixe o Senhor falar tudo com você. Não deixe nenhuma área limitada para a ação do Senhor. Calma, jovem, busque a Deus. A segunda coisa é não fuja da raia. Não fuja da raia, não fuja de responsabilidade. Eu queria dizer uma coisa que é claro para nós, mas é difícil. Que a responsabilidade é um negócio que é acumulativo, velho. Primeiro você nasce como filho, então você tem que honrar os seus pais. Aí depois de filho você se torna estudante, então você tem que honrar seus pais e seus professores. Aí depois de filho e estudante, você se torna universitário. Aí você se torna universitário, você tem que honrar o que você já aprendeu no ensino médio, que você aprende, e você vai aprendendo coisa que lá na frente você não pode aprender de novo, você tem que saber para aprender as novas coisas. E aí quando você vai vendo, véio, você só está acumulando responsabilidade. Aí depois da universidade você começa a trabalhar, aí você tem horário para entrar, horário para sair, você tem coisa para fazer lá que vai colocar problema na vida do chefe e tal, cara, e o negócio fica meio feio. Aí depois de trabalhar, você começa a namorar, aí você ainda tem que lidar com responsabilidade efetiva da namorada.
namorada. Aí beleza, aí depois você casa. Aí depois você casa, depois a namorada que você via de vez em quando tá vendo todo dia. E tem que tratar bem todo dia. Aí depois que você casa, aí você tem filho. Aí você fala, cara, além de tudo isso, tem um moleque pra criar. Tem que dar atenção pra ele, tem que dar atenção pra mulher. Não pode deixar o chefe na mão. E aí você começa a perceber que a responsabilidade é acumulativa. É verdade. Eu tô aqui pra dizer que é verdade. Mas não foge da raia. Não é fácil viver. E viver no Brasil ainda é uma coisa mais difícil. Porque a gente acha que está começando a acontecer justiça, o cara vai lá, é solto. A gente acha que votou num cara para alternar as coisas, para não ter mais coisa errada, aí você vai lá e começa a ver um monte de coisa errada. Aí você fala assim, cara, que bagulho, Brasil não é pros fracos, não. Brasil é pros fortes. Então, velho, não fuja da raia. Tenha responsabilidade. E eu gosto de uma frase do Pequeno Príncipe, um livro infantil, que diz assim, você é eternamente responsável pelo que você cativa. Não fuja da raia, não fuja do espaço onde você está, não fuja da comunidade a qual você pertence. Porque o nosso parâmetro aqui não é formar pessoas. A mulher, segundo o coração de Deus, para mim não faz muito sentido. O que faz sentido para mim é uma mulher que seja parecida com Jesus e um homem que seja parecido com Jesus. Ah, mas a mulher de Deus é assim, é sabe, cara, é como Jesus. Se não é como Jesus, para mim não é parecido com o que Deus quer. O nosso parâmetro é Jesus, então não fuja da raia. Ser parecido com Jesus é muito difícil, porque dentro de todos esses contextos aqui tem um jeito certo de fazer isso para a glória de Deus. Dentro de tudo que é isso que eu usei de exemplo, ainda tem o jeito de fazer isso com Deus e sem Deus. E você fala assim, caraca, velho, é muito difícil. É muito difícil, mas não fuja da raia. Porque Deus nos chamou para isso, porque Ele vai estar conosco, na nossa companhia. Ele vai estar conosco e vai nos ajudar e vai nos orientar. O Espírito dele vai nos ensinar, ele vai nos conduzir pela mão. O apóstolo Paulo, o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, olha o que ele diz no capítulo 3, do 26 ao 29. Todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos com Cristo no batismo se revestiram de Cristo. Não há mais judeu nem gentil, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Agora que pertencem a Cristo, são verdadeiros filhos de Abraão, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Então o que Paulo está dizendo aqui para nós? É o seguinte, meu brother, o que eu estou querendo anunciar para nós? Desculpa, meu brother, nós somos um só, e todo mundo aqui tem o mesmo espaço. Nós somos um só. E todo mundo que quiser se chegar, vai se chegar e vai servir, e vai fazer a coisa mais legal e a coisa mais chata. O cara que toca no louvor vai carregar a cadeira e vai limpar o chão. E o cara que limpa o chão, quando quiser, toca no louvor. E quiser pregar, vai pregar. E o cara que prega, que lidera, ele é a referência de serviço. Então ele vai lá e ele serve e ele faz tudo. Por quê? Porque nós somos um só. Não há diferença entre homem, não há diferença entre mulher, não há diferença entre pobre, não há diferença entre rico, não há diferença de escravo. Por quê? Porque nós somos um em Cristo. Existe uma nova humanidade. No reino de Deus, essas diferenças não fazem sentido. Isso é uma questão cultural. Entende isso? Isso é uma questão cultural e nós estamos aqui para, na velocidade de Deus, colocar a cultura do reino. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. É a promessa de Jesus. Não fuja da raia. E por último, para nós encerrarmos. Não desvalorize nenhuma história. Como assim? Pode ser que o seu sonho seja de muita liberdade, de muita orientação e de muito empoderamento para todo tipo de classe. Mas pode ser que o sonho de outra pessoa não seja esse. E não desvalorize nenhum tipo de história. Pode ser que para você, ser dona de casa não seja a melhor coisa do mundo. Mas pode ser que para alguém ser dona de casa é a opção que ela tem na vida. Não desvalorize nenhuma história. Não queira que ninguém seja oprimido, mas também não queira que ninguém seja obrigatoriamente forçado a cumprir um papel que não está pronto, que não quer, que não deseja cumprir. Respeite histórias. Porque se é verdade que não existe nenhum papel no reino de Deus, todo papel para Deus é importante. Se não existe nenhum papel no reino de Deus com maior dignidade, também não existe nenhum papel no reino de Deus que tem menos dignidade e que tem menos valor. Toma cuidado para a sua opinião política, a sua opinião pedagógica, a sua opinião cultural, a sua opinião histórica, não influenciar as pessoas a se tornarem coisas que elas não querem ser, que elas não estão preparadas para ser. Cuidado para você não tirar das pessoas o jugo de Jesus e colocar o seu. Cuidado com isso.
Porque no meio da comunidade local, com todos os erros culturais que uma comunidade local pode ter, que uma igreja pode ter, que uma instituição pode ter, eu posso continuar afirmando do fundo do meu coração: pecadores ainda estão sendo perdoados, pessoas ainda estão sendo curadas, cativos estão sendo libertados, e a glória de Deus continua manifestando, o Filho de Deus continua sendo anunciado. E eu vou dizer outra coisa para você. Por mais que você acredite, você seja revolucionáriozinho de internet, e acredite que a igreja não tem importância, e e você escreva textão aí, e você vai falar mal de mim aí nos comentários, você vai cortar esse texto em trechos e falar mal de mim depois. Cara, por mais que você faça tudo isso, eu vou dizer uma coisa para você. Jesus instituiu a igreja é uma vontade de Deus para o mundo, e a igreja é a maneira que Deus escolheu de sinalizar o reino dele aqui na terra. Você pode estar dentro ou você pode estar fora. Eu quero estar dentro. Eu sirvo a Deus por fidelidade às Escrituras Sagradas. Eu quero convidar você a isso. Meninas, vocês são muito mais que bem-vindas para servir no nosso ministério. Vocês sabem o quanto nós aqui lutamos pela igualdade nos ministérios, não tem diferença. Eu quero desafiar você a se envolver e se engajar e conhecer cada vez mais as Escrituras, para que nós estejamos preparados, para que quando os tempos melhorarem e cada vez mais a gente puder dar protagonismo feminino, a gente seja uma resposta para o nosso tempo, com mulheres tementes a Deus, fervorosas em oração, discretas, com tudo que a Bíblia orienta, sensatas, sábias e que amem ao Senhor e as palavras que Ele deixou para nós do fundo do coração. Pai, nós estamos aqui, Deus, gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Nós somos gratos, Deus, porque em tempos difíceis a nossa fé mostra, Deus, que o Senhor é conosco. Nós pedimos ao Senhor, Pai, sopra do Espírito do Senhor sobre nós. Sopra da bondade do Senhor sobre nós. Fala ao nosso coração, que o Teu Espírito tenha liberdade de nos ensinar na Tua palavra. Que o Teu Espírito tenha liberdade de nos ensinar, Deus, no poder, Pai, do Senhor. Que a gente possa experimentar de revelação, discernimento, dons espirituais no nosso meio. Independente, Pai, de quem o Senhor escolher para liberar esses dons. Libera dons espirituais sobre nós. Nos aviva, Deus, e nos dá direção, Pai, para que nesse tempo de dificuldade a gente seja palavra de consolo, de amor, de cuidado e zelo para pessoas. Anima, Deus, o nosso coração. Anima a nossa fé. Anima, Deus, o nosso desejo de te buscar. E que as palavras da nossa boca, o meditar do nosso coração sejam agradáveis ao Senhor. E que nós, Deus, tenhamos o desejo e a vontade de ver o Teu reino acontecendo. Pai, que a gente se espelhe como Martin Luther King, Deus, que ouviu a dor de uma mulher, Pai, e lutou contra o racismo americano. Pai, que a gente se espelhe nas revoluções, Pai, que aconteceram no mundo, nos avivamentos, Pai, da Rua Azusa, que foram reuniões de oração de mulheres, Deus, que trouxeram isso para nós. Nós queremos experimentar essas coisas. E nós cremos, Deus, no potencial espiritual de todo ser humano. Criança, adolescente, jovem, adulto, idoso. Deus, independente da ocupação profissional, independente da vocação, independente de qualquer coisa, nós cremos que o Senhor nos chamou para vivermos uma vida em piedade, Deus, ao Senhor. Em piedade, uma vida que ama o Senhor e que considera, Deus, a vida contigo acima de todas as coisas. Nos ajuda nisso. Regula os nossos afetos. Nos ajuda, Deus, a não ficar encantados, Pai, com ideologias e idolatrias. Quebra a idolatria do nosso coração e nos ajuda a viver para a honra e para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém.